Alô? Opa? Quero, né? Seu nome vai estabelecer, galera. Bom, me chamo Márcio. Não, eu prefiro falar assim. Prefiro falar assim. Eu falo alto. Vem cá, vocês aí do fundo estão me ouvindo bem? A galera está me ouvindo legal? Está me ouvindo? Então eu vou falar assim. Bom, vocês não me conhecem, eu tenho absoluta certeza que vocês não me conhecem, não tem absolutamente nenhuma razão de me conhecer, nem motivo para me conhecer. Vocês são outra geração. No entanto, muita gente me conhece. Milhões de pessoas me conhecem. Porque eu estou trabalhando há 60 anos dentro dessa coisa chamada música, e foi o tempo suficiente para minha música dar volta no mundo. As músicas já foram gravadas na Europa, já foram gravadas na América Latina inteira, já foram gravadas nos Estados Unidos. Eu falo isso não é para tirar onda, não. É só para dizer que eu tenho o que falar para vocês e trocar algumas informações. Eu tenho 77 anos de idade, não é pouco. Eu posso ser avô da maioria de vocês, se não de todos. Eu tenho idade para ser avô. Eu mesmo sou avô de 5 netos. Eu estou aqui, primeiro, porque eu gosto de conversar com a juventude e de trocar experiências. Que eu vivi a minha vida inteira exercendo uma atividade criativa. A minha vida inteira eu escrevi. Eu vou contar para vocês como é que começou essa história. Essa história começou quando eu tinha 12 anos de idade, para 13, para 14, entre 12 e 14 anos, não sei precisamente. Eu sei que eu era menino, moleque mesmo, brincava de rua, jogava dente alto, soltava papagaio, e tinha uma coisa que eu tinha uma revolta comigo mesmo. Eu tinha uma revolta. Eu sou filho de uma família pobre, meu pai ele era soldado, depois se formou, conseguiu ser jornalista. A minha mãe era professora primária, foi criada vendendo bucho, vendendo dobradinha, com a lata na barriga, na cabeça. Ou seja, a gente veio de uma família muito humilde. E fomos, através do estudo, a gente foi conseguindo galgar aos poucos os degraus. O maior degrau que eu galguei na minha vida foi sozinho. Foi escrevendo eu mesmo, para mim mesmo, as coisas que eu tinha dentro do meu coração, as minhas revoltas. Eu não aguentava ver a pobreza, eu não aguentava ver o preconceito racial, eu não aguentava ver a violência imperando nas ruas. Na minha época já era assim, não era tanto, mas era. E isso me revoltava profundamente. Eu não queria ser aquilo de jeito nenhum. Eu queria crescer para mudar o mundo na minha frente, para que ele não fosse mais aquilo. Não tinha como fazer isso, obviamente, como é que um menino de 12, 13 anos vai mudar o mundo? Então eu despejava a minha revolta toda no papel e no lápis. Eu escrevia a minha revolta. Eu escrevia contos, escrevia roteiros, escrevia poemas, escrevia versos, que eu mesmo cantava sozinho, e tinha a maior vergonha da minha produção. Tinha a maior vergonha. E eu ia escrevendo, como era uma coisa secreta minha, eu escrevia, jogava dentro de uma mala e botava a mala debaixo da minha cama. Acontece o seguinte, que eu sou o segundo irmão de uma família que tem 11 irmãos. Então a gente morava todo mundo apertado, né? No quarto dos homens, dormiam 5 homens. Entende? No quarto das meninas, 5 meninas e o marido, que era meu irmão mais velho, dormia na cama de campanha, que ele trabalhava na noite, ele dormia onde que ele chegava, onde chegava para ele dormia. Se era na sala, era na sala, se era na copa, era na copa, se era na cozinha, era na cozinha. Estou vendo o nosso ambiente, de onde eu vim. Então eu ia escrevendo e jogando na mala. Mas essa mala nunca poderia ser uma coisa muito secreta, uma vez que eu dividi o quarto com 5 irmãos, tudo uns beliches. Agora, o pior de tudo foi o dia que eu cheguei da aula em casa, chego em casa e eu preciso falar, já tinha falado, meu pai ele era soldado, depois se formou, foi ser jornalista, e ele chegou a ser um jornalista muito conceituado em Minas. Ele chegou a ser presidente do Sindicato de Jornalistas aqui em Belo Horizonte. Então ele era muito rigoroso com esse negócio de escrever. Todo mundo morria de medo dele em casa quando ele ia corrigir nossas redações, todo mundo temia.
Agora, quando eu cheguei em casa, vi a seguinte cena: eu entro dentro do meu quarto, está o meu pai sentado na minha cama, com a minha mala em cima da mesa, fuxicando minhas coisas, meus segredos. Imagina o tapa que foi. Eu falei, nossa senhora, agora eu estou ferrado, né? Meu pai me descobriu de cabo a rabo, né? Estava tudo ali, porque eu era, estava escrito ali, as minhas revoltas estavam escritas ali, todos os meus protestos, estavam tudo dentro daquela mala. Aí eu morri de medo, né? Eu tremi nas pernas mesmo, quando meu pai, eu falei essa cena. Piorou ainda quando ele falou assim, meu filho, senta aqui do meu lado. Aí eu ia falar uma palavra, mas claro. Mas eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí ele falou assim, isso tudo aí é você que está escrevendo? Eu falei assim, sou eu mesmo, cara, eu escrevo assim essas coisas, essas besteiras aí. Ele falou assim, besteira ou não? Você está começando por onde eu ainda não cheguei. Quer dizer, como é que eu recebo um elogio desse vindo daquele monstro sagrado que era o meu pai, que era o exemplo do escritor, do jornalista. Quando ele me falou isso, na mesma hora eu pensei, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Eu nunca mais vou fazer outra coisa na minha vida, a não sei escrever. E realmente estou com 76 anos e sobrevivi e consegui criar famílias e até netos, simplesmente com esse dom que Deus me deu de escrever. Aí eu fui feliz da vida, voltei para os meus estudos, aí já comecei a escrever com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de estilo, mas ainda assim eu não gostava que ninguém visse não, continuava sendo minhas coisas secretas, né? Até que um dia, aí começa essa história minha com a música. Eu não tinha nada a ver com música, eu queria fazer filmes, eu queria fazer a revolução, eu queria sonhar com a revolução, com toda, sabe, a felicidade sobre a face da terra, aqueles mitos juvenis, né, que a gente sabe que jamais vão acontecer, mas que a gente pode ajudar a chegar pelo menos perto, né, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Então é isso que me movia. Estou lá eu escrevendo essas coisas, colocando dentro da mala. Aí um dia eu cheguei lá em casa, estava lá a Mara em cima da cama de novo, só que dessa vez tinha marido e outro cara lá mexendo na minha mala. Eu falei, putz, filho, a Mara virou pública, né, que tem casa, eu não sei quem é da minha mala. Estava o Marilton, que é meu irmão mais velho, mostrando a minha mala para um cara que se tornou meu melhor amigo, meu grande parceiro da vida inteira, que é o Bituca, o Milton Nascimento. Vocês já devem ter ouvido falar do Milton Nascimento, né? Um dos maiores artistas de Minas que já surgiram. Fez uma despedida agora, depois de 60 anos de carreira dele, ele fez uma despedida no Mineirão, lotou o Mineirão, emocionou todo mundo, Globoplay, não sei o quê, né? Serginho Groisman, aquela história. Ele ficou um cara muito famoso, mas eu conheci esse cara que virou famosíssimo, eu conheci esse cara dentro do meu quarto, estudando música lá com meus irmãos, mexendo lá na minha papelada. Aí ele falou assim, quando ele viu a minha papelada, ele falou, seu marido, eu quero ser amigo desse cara aí do papel. Nos tornamos grandes amigos. Eu levava ele para ver os filmes, a gente ia para os movimentos estudantis que rolavam na época, para as reuniões de diretório, íamos para os cineclubes, que tinha um cineclube muito bom em Belo Horizonte, chamado Centro de Estudos Cinematográficos, que ficava ali na rua Curitiba, no centro da cidade, onde os jovens estudavam cinema, estudavam mesmo, iam lá ver como é que era um corte, um plano, uma sequência, como é que se fazia um filme, né, o que os filmes tinham de genial, de abacaxi, ou seja, eram estudiosos de cinema. Eu imediatamente já me juntei a essa turma de estudiosos de cinema, levei o Bituca para lá também, e aí ele um dia que nós fomos ver um determinado filme, ele finalmente resolveu compor comigo, né? Vamos compor. E aí nós começamos a fazer música. Fomos fazendo uma, daí a pouco chegou mais outro amigo nosso, Fernando Branco, se juntou, viu a gente fazendo música, começou a fazer também, já chegou Nelson Ângelo, meu irmão Lou, que era pequeno, foi crescendo, vendo a gente fazendo música, começou a fazer música também, o Telo, de repente que lá em casa tinha dos 11, tinham 5 fazendo música, mais o Bituca, que também já falava logo que ele era o 12º, então metade estava mexendo com música, né? E nessa eu fui fazendo as músicas, o tempo foi passando, as pessoas foram me gravando, o mundo foi
conhecendo essa música que eu e o Milton fazíamos, a gente conseguiu romper as fronteiras aqui do conhecimento local, de Belo Horizonte. Daqui a pouco o pessoal do Rio já conheceu a gente. Era uma época totalmente diferente, né? A divulgação, a gente não tinha, pra você ter uma ideia, mal tinha televisão. Quanto mais celular, internet, não existia. Isso era uma coisa de ficção científica, que a gente nem imaginava, nem sonhava que pudesse ter isso um dia. Então a divulgação era totalmente diferente. Era muito no boca a boca, muito no encontro pessoal. E o primeiro público que a gente teve foi o público estudantil. A gente fazia música para os estudantes como nós, a gente fazia música para se enturmar na nossa turma. Vamos supor, aqui estamos 50 aqui, a gente estava lá na escola também com os nossos 50, a gente fazia música, e o que nós queríamos mesmo era agradar aqueles 50 ali. A gente jamais supôs que fôssemos agradar 50 milhões, como a nossa música acabou acontecendo. Eu digo isso para situar, e digo mesmo, porque vocês não têm a mínima obrigação e não têm a mínima motivação para conhecer essa música que foi feita há 50 anos atrás. Foi feita há 50 anos atrás. Mas essa música chegou a ser considerada a melhor música produzida no Brasil. Daí, né, eu achar bacana a gente estar conversando, trocando essas ideias, para ver que tudo tem nossos universos, por mais distantes que eles sejam, assim, em termos etários, em termos das nossas diferenças de idade, ele é exatamente o mesmo. Nós vivemos no mesmo mundo, a gente respira o mesmo ar, estamos em cima do mesmo planeta Terra, e vocês têm exatamente os seus próprios anseios e as suas vontades de libertação, de realização, igual eu, quando tinha a idade de vocês, tinha também. Então, nisso, nós todos nos nivelamos, nós todos somos iguais nisso, no nosso anseio de sermos felizes, na nossa vontade de construir coisas, de fazermos o nosso próprio futuro. Então, eu estou contando para vocês como eu fiz o meu, né? O meu foi assim, foi um pouco na marra, né? A nossa época era uma época muito diferente também, uma época muito difícil de estar vivida, porque foi a época que começou a ditadura militar no Brasil. A ditadura militar cortou totalmente as possibilidades da juventude. Primeiro que os jovens não podiam mais sequer se reunir. Sim, qualquer reunião era proibida. Chegava polícia para separar, não sei o quê. Ou seja, vocês não têm ideia do que é viver debaixo de uma ditadura militar. Eu tenho ideia porque eu fui jovem dentro da ditadura militar. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos. Eu tinha 16 quando ela começou. Quando ela terminou, eu já era um quarentão quase, quando ela terminou. Então eu vivi minha vida toda debaixo desse rumo. Fiz amigos fundamentais para o resto da nossa vida. Fomos participar do movimento estudantil. Eu fui participar do movimento estudantil com pessoas que depois, alguns pagaram com a vida, foram presos, torturados e mortos. Outros foram presos, torturados e se transformaram em presidente da República, como é o caso da Dilma Rousseff, que era mineira de Belo Horizonte, participava do movimento estudantil comigo, foi presa, quase morta de tanta tortura, sobreviveu e se elegeu presidente da República. Quer dizer, então para ver que de qualquer situação, por mais adversa que seja, a gente consegue extrair dali vida, poesia, arte, política, no bom sentido. Então isso é a experiência que eu vim um pouco transmitir para vocês e queria também perguntar uma coisa aqui para vocês que eu perguntei, fiz essa mesma palestra hoje numa outra escola, que foi a Israel Pinheiro, e eu perguntei, quantos daqui escrevem poesia, escrevem verso, escrevem rap, ou tem algum tipo de manifestação escrita pessoal? Quantos aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está vendo? Como é que é impressionante quando a gente pergunta? Vocês sabiam que entre vocês tem 7 pessoas que escrevem, que fazem poesia, que curtem esse fazer? Lá na outra palestra, um monte de gente levantou a mão também. Aí eu fiz um desafio para eles, que eu vou propor para vocês também, se vocês toparem.
Eu falo um poema meu, vocês falam música. Quem toca? Quem toca? Toca? Pai, eu vim preparado, né? Olha, eu preparei. Quem toca? Vamos embora. Olha, eu faço o seguinte, eu começo. Claudinho, me presta meu celular, está tudo no meu celular. Eu posso começar? Pode, né? Mas agora eu só começo se garantir que alguém imediatamente depois de mim vai fazer o curso. Ela vai. Ah, então tá. Então eu vou esperar essa voltar. Ah, ela não vai fazer. Eu vou começar com um bem curtinho, que também é bem assim, tipo, começo e fim de papo. Vocês vão ver. E parece que está falando de alguém que foi achado na estrada e que vai juntar os pés. Escutem só. Juntem meus pedaços na lata. De cada cova dos olhos brotem flores de prata. Espalhem minhas cinzas ao vento. Só meu amor deixem só no solitário relento. Ou podem contar outra história. Era uma vez um poeta que nunca perdeu a memória. Por isso que eu estou contando para vocês. Ah, da outra. Vamos embora. Eu só falo outra depois que eu ouvi. Você aqui tem cara de quê? Tem nada. Fala. Pode falar. Depois eu falo mais uma, ela fala outra. Mas fala o seu nome. E também. Então fala bem alto. Vem cá na frente e fala. Só uma música que eu fiz. Fala, canta aí. Essa eu não vou mais tarde. Sim, vai lá. Gente, vamos ouvir ele. Aqui, atenção, vamos ouvir ele. Nega, quando eu te vi, meu coração disparou. Eu não sei te dizer o que aconteceu. Minha perna tremeu quando eu te encontrei. Queria poder te beijar. Queria poder te fazer um carinhozinho. Você é tão bela, esse é ela que me faz feliz. Você foi um presente de Deus. Jesus que conseguiu a melhor lembrança que eu tive da vida. Pois o dia que eu te conheci foi de um jeito tão bom. Mas eu fico alegre de falar para você. Não vou te esquecer. Não vou te encontrar todos os dias da minha vida toda. Eu quero estar comigo. Eu não vou embora sem dizer que te amo. Só digo adeus a hora que eu parar de respirar. Amigos, Apaixonante. Peraí, agora tá na minha vez. Calma. Eu não falei que é um outro cara, então agora é eu. Essa que se chama bucólica. Tensas cordas cortam a suave redondez dos morros. Telégrafos riscam palavras entre bananeiras. Na velha casa, o velho pensa: por que fiquei tão conformado? Por que fiquei tão deformado? Alheio das guerras e seus intervalos, talvez aprenda a ler segredos na calma musculatura dos cavalos. É isso aí. Vocês estão vendo que os planos de vocês são muito melhores que os meus, né? Bora lá. Isso, na frente para todo mundo. Bora lá. Eu não te esperei, mas eu quis que você voltasse. Hoje eu sinto saudade, mas prefiro que você não volte. Que madrugada que penso em você, porque te amar ainda é possível.
cabeça, se é que eu me lembro. Cheguei a tempo de te ver acordado. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, do céu azul, das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá, sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer, um sonho acontecer. Vai lá, Então, vou pegar um pela minha memória. O primeiro poema que eu escrevi, quando eu era uma criança de 7 anos. Tinha 7 anos, tá? Lembro, não sei porquê. Era mais jovem. Os outros. O meu eu pedi com 12. Mas é porque foi pedido de escola. E aí eu acho que minha mãe elogiou e acho que quando você relatou a história aqui, me voltou. Que era uma coisa bem ingênua, né? Era uma vez um peixinho que um pescador encontrou. Atenção! Era uma vez um peixinho que um pescador apanhou. E no balde. Ih, gente, agora falou. Era uma vez um peixinho que um pescador apanhou. E dentro de um balde, o peixinho colocou. Então saltou o peixinho que até que enfim escapou. E no mar foi procurar um lugar para morar. E não é que encontrou? Foi morar bem juntinho de um peixinho caçador. Pode ler outro. Isso, bora lá. Bora lá, gente, vamos ouvir aqui, ó. É que eu sou de lua, olha pra ti, olha pra mim. É que eu sou de lua, olha estou aqui, olha estou perdida. É que eu sou de lua, olha eu tô cheia, olha eu tô vazia. É que eu gosto de ser da lua, mas estou expressando de sua. Falar um que eu fiz com o meu grande amigo Fernando Branco. Fernando Branco foi um dos caras que foi meu parceiro, escrevendo várias canções. Ele escreveu grandes obras com o Milton Nascimento. Os principais trabalhos do Milton Nascimento são com ele do Fernando Branco. Esse super meu amigo. E aí esse cara fez a falcatrua com a gente de morrer. Aí ele morreu. Foi uma sacanagem, mas ele morreu jovem. Foi-se embora, largou os poemas todos dentro aqui e foi embora. E no dia que ele morreu, eu não estava aqui, no dia do 7º dia eu cheguei, aí a família dele me convidou para escrever algumas palavras sobre ele, já que nós éramos tanto amigos, né? Aí eu não consegui colar nada, e aí de noite eu fiquei preocupado, estava fazendo aquela lua de sangue, né? Aquela lua que fica bem próxima, assim, que eu chamo de lua de sangue, aquela lua vermelhona no céu, era a noite daquela lua. Mas eu nem fui ver lua nem nada, porque eu estava lá no meu computador tentando escrever as coisas do Fernando Branco, mas eu estava tão emocionado, eu chorava tanto lembrar dele, que não saía nada. Aí, quando foi de manhã, na hora de eu ir lá para o lugar onde estava se festejando a minha passagem dele, todos os artistas estavam lá reunidos para fazer um show em homenagem a ele. Eu, na hora que eu estava indo, vi um passarinho, assim, passou pela minha janela e ficou assim, cutucando pela janela, entende? E aí aquele passarinho é uma besteira, mas ele me inspirou. Eu falei, eu não vou escrever nada pomposo. Falei, não, meu grande amigo, falecido, vai deixar saudades, não sei o quê. Ele era um homem tão limpo, era um pai de família exemplar. Eu falei, não vou escrever essas coisas. Não é minha praia. Aí eu falei, vou escrever uma coisa bem junto dele, moleque como ele, como nós tínhamos sido da nossa vida. Aí eu escrevi isso. Perdi a lua de sangue. Estava catando siri. Embora que não me zangue, de lama até por aqui.
um menino no mangue. Quando o Senhor foi chegando com olhos de sucuri, fazia noite e chovia. E foi aí que eu vi que correr mais eu não corro. Se não correr, já morri. Mas dessa vez, se eu morro, eu volto com a minha gangue, porque já me preveni. Preparei um bang-bang para sair daqui voando no meu voo colibri. Mas antes, passo adiante o brilho do meu diamante, o nó que eu tirei do barbante. Meu nome é Fernando Brant, e aí estou por aí. Não, você prometeu que ia. Não prometeu, não? Como é que eu vi você prometeu? Então, isso. Aí eu ainda vermelha, ainda não funciona. Tá? Nós temos uma sessão de poema aqui, gente. Vamos prestar atenção na sessão de poema. Quem não tem poema feito, preste atenção e escreva um. Não? Ora, eu estou falando, gente, comecei a escrever com 12 anos de idade, escondido, morrendo de vergonha, numa época que não tinha nada, não tinha nem televisão. Sabe, então, vergonha era aquilo lá. Aquilo sim era uma vergonha. A minha cara caía no chão, entende? Ninguém fazia. Hoje não, todo mundo vai, tem televisão, tem YouTube, tem rap, tem isso, tem aquilo. É muito mais fácil criar hoje. É só mandar aquele negócio, não seja conformado. Bota seu pensamento para fora. Que vai ter gente que vai pensar igual a você e vai aplaudir. Fala, puxa vida, eu gostei dessa. Pode falar? Pode, claro. Chama Um Amor Inconstante. Um assunto inacabado, um modo vendido. Um dilema que nunca foi resolvido. Mas a luz nunca foi um amor respondido. Se era pouco de bonito que vivíamos, por que ignorou de mim seguiu como se nada tivesse acontecido? Fiquei perdida no meio do caminho que você me conhecia. E você me deixou em plena escuridão em um lugar que eu nem sequer conhecia. Se você planejava partir logo depois que eu te entregasse meu coração, por que não me preparou com tamanha emoção? Então, sim, meio a tanta confusão na sua mente, dúvidas e desentendimentos, você se permitia ouvir mais do seu coração e tomar sua própria decisão sobre seus sentimentos. Talvez se nós não tivéssemos começado com tanta intensidade, não teria acabado com tanta velocidade. E foi tão rápido que eu nem pude passar. Deus só me deu mais um segundo do passado para simplesmente poder te abraçar. Voltar atrás já não dá mais. Isso eu sei, é totalmente irreversível, mas espero poder te ter uma pergunta para colocarmos uma vírgula nessa história que ainda não foi concluída. Passe o tempo que for, você jamais será esquecido. E eu prometo que quando estiver no mundo, você sempre será uma menina. Eu adoraria ter recebido um poema de amor desse. Puxa vida, eu ia correndo e me ajoelhar seus pés para me perdoar. Mesmo que fosse em outra vida, né? Mesmo que fosse outra vida. Ela está lindo isso aqui, faz brincadeira. Está vendo? É aquele negócio. Todo mundo tem essa aptidão de escrever, entendeu? Olha, está no verso lindos que surgiram aqui. Tem mais alguma novidade, alguma surpresa aí para a gente ouvir? Bora? Vai, Gabriel, fala, Gabriel. Não tem nada escrito. Não tem nada escrito? Fala de cabeça. Ana Letícia? Ana Letícia? Então eu vou falar uma que eu escrevi com o Fernando Brant. Ela foi musicada, essa música percorreu o mundo aí, mas eu vou falar só o poema dela, que é a letra. Entende? Falava assim: porque vocês não sabem do lixo ocidental, não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Porque você não. Como é que é? Porque você não verá meu lado ocidental, não precisa mais temer, não precisa mesmo não. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul, eu sei, vocês não vão saber. Mas agora sou um cowboy, sou do mundo, eu sou vocês.
sou do ouro, eu sou vocês, sou do mundo, sou Minas Gerais. Essa música é assim. Porque vocês não sabem do lixo se livrar, não precisa mais temer, não precisam da escuridão, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul, eu sei vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou você, sou do mundo, sou Minas Gerais. Não é isso, sou do mundo, sou Minas Gerais. A situação foi essa. Nós estávamos lá em casa, tinha acabado um festival estudantil da canção. Todos nós tínhamos concorrido. Agora a galera estava toda lá em casa, tinha essa quantidade de moçada, igual tem aqui, estava todo mundo em casa. 50, 60 garotos dentro de casa. Aquela bagunça, minha mãe já subiu pelas paredes. Não, ela estava subindo pelas paredes não, ela estava na panela fazendo uma panela desse tamanho de macarronada para todo mundo. Era muito jovem que tinha em casa, e mamãe adorava os jovens que chegavam lá. E claro, né, nós éramos 11 irmãos, cada um tem 10 amigos, imagina como é que vivia a casa. Super lotada, né? Então estava esse dia que era o dia dos músicos, todo mundo tinha acabado o festival, estava todo mundo lá em casa. Fernando Brant, o Louco, o irmão, o Nelson Lange, um monte de nomes de músicos da minha geração que vocês não conhecem, nunca ouviram falar. Mas estava todo mundo lá em casa, Bete Carvalho, estava todo mundo lá. E aí o Lô estava no piano, tocando lá no piano uma música, ele virou assim e falou assim, Ricardo, que tem 2 letristas aqui dentro de casa, quer dizer, eu e Fernando Brant, né? Por que vocês não fazem uma letra para essa música? Porque nós estamos aqui a casa cheia de gente, os Beatles estão lá na Inglaterra, nunca ouviram falar na gente, nunca vão ouvir falar na gente. Aí a gente resolveu fazer essa música com os 2 compositores do Beatles, que eram o John Lennon e o Paul McCartney. Fizeram uma música chamada Paralelo McCartney. E depois foi gravado no mundo inteiro, a ponto do Clube da Esquina, que é esse movimento de artistas mineiros que eu fiz parte dele, eu me ajudei a criar e tudo, ele se propagou tanto no mundo que no Japão, por exemplo, o japonês é todo caretinha, tudo aquele negócio certinho, né? Os japoneses fizeram um fã-clube da esquina. Eles têm lá em Tóquio um prédio de 4 andares, com toda a nossa discografia, com todos os livros que falam a nosso respeito, e num determinado andar eles têm sala de aula para estudar em português, se você tem uma ideia. Só tem uma matéria lá que é português. Eles estudam português para quê? Para poder aprender as letras do Clube da Esquina. Então é uma coisa que muito nos orgulha e nos leva assim a acreditar cada vez mais nesse trabalho, né? Feito de coração, um trabalho que vem, e nós estamos fazendo esse trabalho desde a nossa juventude. O Bituca fez esse último show dele no Mineirão aos 80 anos, ele encerrou a carreira de palco dele aos 80 anos. Quando ele tinha 20 anos de idade, eu estava vendo ele subir no palco pela primeira vez. Não a primeira vez, que ele já subia desde antes nos conjuntos de baile, lá em Três Pontas, da onde ele vinha. Mas eu digo assim, subir para estrelar o show dele mesmo. Esse é um show de Milton Nascimento. Eu vi o primeiro, não só vi o primeiro, como eu fiz a direção do primeiro show. Era uma doideira, né? Todo mundo meio amador, e a gente ficava assim no teatro, a gente ficava atrás da cortina, contando quantas pessoas tinham chegado. O teatro tinha 400 lugares. Quando chegavam 200 pessoas, a gente achava maravilhoso. Lógico, a gente vai começar, porque já tem 200 pessoas para nos ver. Hoje, ele faz um show para 60 mil, o Lô, que é meu irmão, faz show para 10 mil. Nós começamos a fazer show, foi para as multidões. Né? E, na verdade, antes de vir o famoso Rock Brasil, que deu Cazuza, deu Skank, deu Papo Fu, deu um monte de gente aí, as primeiras pessoas que aglomeraram gente mesmo nos estádios, assim, foi a galera do Clube da Esquina. Os shows do Clube da Esquina que juntavam 5 mil pessoas, quando era a coisa mais rara. Todo mundo que juntava 200, a gente ficava contando. Menos de 10 anos depois, estava juntando 5 mil, 10 mil, 15 mil. E ao final da carreira dele, ele fez uma excursão no mundo inteiro agora. Ele passou o ano de 2022 se despedindo dos palcos. Ele se despediu dos palcos do mundo inteiro. Todos os teatros que ele fez estavam super lotados, hiper lotados. Quer dizer, ele virou uma super atração mundial
E eu não posso deixar de me lembrar que essa coisa começou no quarto de casa, esse sucesso todo, toda essa coisa, né, que veio a ser conhecido como Clube da Esquina, começou como simples ensaios num quarto de 5 irmãos, que não tinha nem onde botar instrumento, né? 2 beliches, mais uma cama de campanha, e naquele cubículo ali, um monte de músico ensaiando, tocando contrabaixo, guitarra, piano, não sei o quê, e criamos assim o Clube da Esquina. Eu trouxe esse livro que conta essa história. Eu vou dedicar esse livro à biblioteca aqui da escola, depois eu vou escrever uma dedicatória para ela, e esse livro vai estar aí para quem quiser estudar e pesquisar. Mas hoje de manhã eu falei uma coisa também. Gente, o negócio é o seguinte, muito mais do que eu possa falar com vocês a respeito do que foi o Clube da Esquina, o que deixou de ser, quem é Márcio Góes, quem é Milton Nascimento, o Google pode falar isso muito melhor para vocês. O YouTube pode falar. São ferramentas que vocês conhecem e usam direto. Procurem no Google, digita lá Márcio Góes, vocês vão ver quem é Márcio Góes. Digita Milton Nascimento, vocês vão ver quem é. Digita esses nomes que eu estou falando aqui agora, Clube da Esquina, aí vocês vão ver a quantidade de citações que vão aparecer escrito Clube da Esquina, e vocês leiam lá para verem que alcance teve esse trabalho, que hoje nós estamos aqui fazendo esse trabalho de formiguinha, conversando nas escolas, para deixar essa ponte da nossa memória não apagar nunca. Porque o povo que esquece o seu passado, ele perde a perspectiva do futuro. Porque tudo que está rolando aqui agora começou um dia. Eu não digo que começou comigo, não. Mas tudo que eu vivi na minha época tinha começado antes de mim. Então eu fui procurar saber o que estava rolando para poder me situar na minha própria época. Aí eu fui ver qual era a música que se fazia antes de mim, quais eram os filmes que se via antes de mim, o que rolava antes, para saber, para eu poder me situar no mundo. Eu acho que tudo que a gente mais precisa, principalmente nessa idade de vocês, de desenvolvimento pleno da capacidade intelectual, é se situar no mundo. Se situar no mundo. Falou, eu sou fulano de tal, estou no mundo fazendo isso, e eu quero fazer isso, e é isso que eu vou fazer. Tomar o próprio destino na mão. Se for escrever poema, vai escrever poema. Não importa que seja condenado à pobreza. Eu vou morrer pobre. Eu vivi a minha vida inteira duro. Por quê? Porque eu não fui ganhar dinheiro, eu fui escrever poema. Entende? Aí poema não dá dinheiro, não. Entende? Agora, as músicas de sucesso dão dinheiro. Então, na hora que as minhas músicas começaram a fazer sucesso, aí eu comecei a ver um pouquinho a cor do dito cujo. Entende? Porque antes era só fazer por fazer mesmo. Sabe? Trabalhei de todas as formas possíveis, entregar telegrama, fui entregador de telegrama, sabe? Trabalhei em guichê de loja, para poder o quê? Para poder escrever meus versos. E eu confiava neles, eu sabia que alguma coisa ia rolar daqui. Tenho agora, para terminar nossa palestra, eu preparei um vídeo para mostrar para vocês, que é um vídeo que conta sucintamente, ele deve ter uns 10 minutos no máximo, mas ele conta sucintamente a época que nós vivemos, a ditadura militar, a repressão. Pode falar, continua falando. Então, eu quero saber como é que vai ser, eu consulto Tá, técnica. é que eu e o Bruno vamos ver aqui. Deixa eu mostrar qual que é. Agora ele vai ser projetado onde? Esse da show ou da parede? Aqui? Ele não é apagado na luz. Olha o Juninho. Volta, Juninho. Isso aí. Desliga aqui. Como é que desliga aqui? Acha na opção. Como é que desliga? Oi? Como é que... Ah, o que está apietado? É lá no Não, não é isso, não. Não vai se pendrar, olha o que faz. É um... Não vai abrir, então vê se breve história abre. Veja, breve história. Aí, breve história. Aí o outro a gente passa.
6 meses. Peraí, Gabriel, desculpa, gente, é o carro. É esse carro. E esse aqui, ele só tem uma entrada. Eu achei que fosse duas entradas diferentes. Embora haja. Prepara-se para ter os tipos de programa. Era da América. Aí eu leio. Olha o Fernando Branco. Olha o Fernando Branco.
faz o seguinte, eu estou aqui para responder perguntas. Se vocês quiserem me perguntar, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Se vocês quiserem me perguntar, fica no meu aí. Deixa eu desligar essa cara. Olha a pergunta dela, se eu sinto falta de tudo isso. Eu sinto muita falta de tudo isso. Eu vou falar por quê. Teve um escritor francês chamado Paul Nizan, eu sempre gosto de citar ele quando essa pergunta me é feita. Pelo seguinte, eu estava falando, né? A gente viveu uma época dos anos de chumbo, época de ditadura, época de estudante sendo perseguido e morto, época de repressão total, época de muita violência do Estado contra os jovens. Então era uma época terrível. Era uma época terrível, mas eu costumo dizer, citando o Paul Nizan, os piores tempos já passaram, os melhores anos da minha vida. Quer dizer, essa que é a incoerência, né? Porque o tempo era horroroso, mas era o tempo que eu era jovem, cara. Olha, eu só tive 18 anos naquela época. Era ditadura, era isso, era aquilo, mas eu tinha 18 anos. Então eu tinha obrigação de ser feliz, eu tinha obrigação de curtir a vida, né? E fazer questão de curtir mesmo. Os tempos eram dificílimos, foram os piores tempos que o Brasil já viveu, mas foram os melhores anos da minha vida. Mas o quê? Não posso fazer nada, foram. Então isso aí é a verdade. Está respondido? Olha, outra pergunta. Vai, pergunta? É que você disse que no começo você tinha vergonha de mostrar o que você escreveu e tudo mais. Aí você falou que seu pai um dia chegou e seu pai estava com a sua mala e te chamou para conversar. Você acha que se seu pai não tivesse mexido na mala nesse tempo, ou seu irmão também não tivesse mostrado o Milton Nascimento, você acha que seria reconhecido desse jeito como é? Você iria ter coragem de perder a vergonha e mostrar o que você escreve? Possivelmente. Essa pergunta é impressionante, sabe? Porque é uma coisa que você me obriga a parar para pensar, sabe? Porque eu ainda não tinha pensado nisso. Se não fosse, cara. Eu sei que quando meu pai chegou e me deu aquele toque, ele me estimulou para o resto da vida. Agora, se não tivesse ocorrido essa cena, não sei. Eu acho que eu ia continuar escrevendo jogando na mala, eu ia seguir a carreira que eu tinha em vista, que era ou ser professor, porque eu gostava muito da carreira acadêmica, eu queria ser professor, das duas, eu queria ser ou cineasta ou professor. Eu não queria ser poeta, não queria ser compositor, não queria ser músico, não queria. E esse estímulo do meu pai é que ele me botou no caminho, para eu nunca mais vou parar de fazer, porque me deu essa força, né? Mas possivelmente, se ele não tivesse falado isso, o Marilton não teria descoberto a minha mala também. E se ele não tivesse descoberto a minha mala, ele não teria mostrado a minha mala para o Milton. E provavelmente eu não teria ficado amigo do Milton. Eu fiquei amigo do Milton por causa da mala, por causa do conteúdo da mala. O conteúdo da mala que me fez ficar amigo dele. Então provavelmente nada disso teria acontecido. A vida é assim, né? Ela é feita daqueles momentos mágicos. Se de repente se falha um daqueles momentos, o resto todo desaparece, sabe que desaparece. Então eu acho essa pergunta maravilhosa. Qual conselho ou ajuda você daria para as pessoas que querem ser missionárias? Olha, acredito, primeiro de tudo, o conselho. Ela me perguntou qual o conselho que eu daria para as pessoas que querem seguir esse mundo da criação, da música. Eu diria, a primeira coisa, não desista de você mesmo. Não desista dos próprios sonhos. Porque eu próprio já escrevi, esse livro se chama Os Sonhos Não Envelhecem. Os sonhadores, no meu caso, não preciso nem mostrar o tanto que eu já envelheci, né? Cabelo totalmente branco, 77 anos de idade. Então o sonhador envelheceu, mas os meus sonhos continuam de pé. Eu ainda não realizei nem metade deles, você está entendendo? Ainda tem muita coisa para fazer. Aqui depois eu vou falar a respeito de muita coisa que eu tenho para fazer. Eu vou ler um poema para vocês quando terminar. Depois das perguntas eu vou fazer o poema. E me lembre que vai ser uma resposta a isso, entende? A respeito disso, de não deixar o conselho que eu dou, é o seguinte: jamais desista de você mesmo. Por mais que as pessoas te achem chato, feio, desinteressante, olha, eu faço brincadeira. Eu, na minha época,
Vocês viram ali, né, que foto de mim faz marmota, né? Marmota é apelido. Eu não fazia o mínimo sucesso com as meninas. Não fazia. Eu era apaixonado pelas meninas todas, elas todas cagavam e andavam comigo. Então eu falei, fazer o quê? Eu vou escrever, né? Igual você também já escreveu. Você também escreveu que o cara não queria você, você sabe muito bem como é que é. Você sabe como é que é, não sabe? É o Miquel da Então foi isso. Bom, eu sei que alguém aqui viveu parecido comigo. Essa situação eu já vivi também. Sabe, de ser apaixonado pelas meninas não quererem nada comigo. Mas depois que eu comecei a fazer sucesso, eu dizia, começou a chover na minha roda. Começou a chover na minha roda. Por isso que eu digo, até que seja por esse interesse, não para de escrever, porque mais cedo ou mais tarde você vai ganhar as gatas tudo. Ela tem uma pergunta lá atrás. Queria te fazer uma pergunta. Um pouquinho comum essa pergunta. Qual o tom, você fala mais alto? Qual o tom original de Maria Maria? O tom original de Maria Maria? Não sei, sinceramente não sei. Se tivesse o meu filho aqui, ele falaria na lata, é si bemol, mas eu não sei. Realmente eu não sei o tom original. Procurarei saber, farei essa informação circular. Uma pergunta fácil. Ah, claro que não, né? Essa mala a Comoluz já levou ela mais tempo. Não o conteúdo. O conteúdo, muitos anos mais tarde, eu fui pegando aquelas coisas que realmente passavam pelo meu crivo depois. Aí chegou a época do computador, não sei o quê. O que sobreviveu até a chegada do computador, eu digitalizei. O que não sobrou, desapareceu. Eu perdi também. Mas assim mesmo. Falar, pode perder, que eu tenho ideia para escrever com 5 anos. Aliás, falar em ideia. Tchau. A primeira coisa da vida que eu escrevi? A primeira vez que você escreveu? A primeira vez que eu escrevi? Olha, na verdade, eu me lembro vagamente. A primeira coisa que eu escrevi foi uma das coisas que mais impressionaram meu pai, que era um conto curtinho, a respeito do menino. Quando eu morava em Santa Teresa nos anos 50, foi quando eu nasci, logo lá no Belo Horizonte era muito pequenininha, era uma cidade pequena, tinha 300 mil habitantes, ela tem 5 vezes o tamanho que ela tinha. Então ela era 5 vezes menor. Santa Teresa era assim, tipo quase que uma periferia, porque poucos bairros depois tinha, só tinha mais o São Geraldo e acabou. Já era Caetano Turquim, já era outro lado da cidade. Então, era ali muito no final. Então era uma região de muita pobreza, a nossa própria família também era pobre. Então era uma região de muita pobreza. E tinha na beira do viaduto, tinha uma mini favelinha ali, sabe? Era uma microfavela, devia ter umas 40 casinhas no máximo, pequenininhas, assim, tá tudo grudado ali no viaduto, não existe isso mais hoje, onde virou Andradas hoje, né? Ali tinha. E eu era super amigo do menino, Paulinho, que era um pretinho, pequenininho, magrinho, que era o meu melhor amigo. Eu andava com ele o dia inteiro, sabe? Era eu e Paulinho para baixo e para cima. Eu tinha meus 7, 8 anos de idade. Andava para baixo e para cima com o Paulinho. E tinha a gente era pobre, mas eu tinha revolta pela família do Paulinho, que a família dele era miserável. A nossa era pobre, mas não era miserável, a vida era miserável. Então eu quase morria de dó disso. E era uma das coisas que mais me revoltavam a vida inteira, é ter essa diferença entre as pessoas, sabe? É existir pessoa rica e pessoa pobre, pessoa que tem posse, pessoa que não tem. Isso me revoltava de um jeito que eu queria trucidar o mundo, porque o mundo era assim. Eu não admitia o mundo, sabe? Eu era muito revoltado. Eu era um menino muito revoltado, por isso que eu ficava muito fechado em mim mesmo. E comecei. Então, o primeiro conto que eu escrevi sobre um malandro que saía dessa favelinha e ia para as casas assaltar. Sabe? Então foi a primeira coisa que eu escrevi.
E meu pai leu em voz alta para mim esse texto que eu tinha escrito, sabe? Assim, passos medidos, não sei o quê. Eu não lembro direito não, mas o meu pai que leu isso, entende? Então, essa foi a primeira coisa que eu escrevi. E a motivação foi essa, entende? Eu escrevi revoltado contra aquela situação de pobreza que eu vi em minha volta. Pobreza não é só pobreza, não. Pobreza, preconceito social, preconceito racial, preconceito sexual, todo tipo de preconceito a minha geração viveu. E cada um desses preconceitos me dava vontade de subir na parede de ódio, entende? Foi tudo que me fez ser o que eu sou, foi isso, sabe? Eu fui movido por essa paixão pelo povo, por essa paixão pela igualdade das pessoas, por essa paixão pela oportunidade igual para todos. Foi isso que me fez viver, foi isso que me fez escrever. Eu era revoltado demais, eu era exageradamente revoltado. Tanto que eu entrei numa de participar de movimento clandestino, de movimento político, de guerrilha, não sei o quê, para lutar contra a ditadura e lutar contra a miséria. Entende? De tanto que isso me apaixonava. É a causa que mais me apaixonou na vida. Isso é a causa social. Você acha que o clube da esquina atendeu às suas expectativas no começo? Ou que faltou alguma coisa que você gostaria de colocar para poder ter alguma diferença? Olha, eu acho que ele, por um lado, ele me satisfez mais do que eu esperava, porque ele se tornou uma coisa muito mais conhecida e famosa no mundo inteiro, do que eu jamais sonhei que pudesse vir assim. Agora, muitas coisas ficaram de fora dele que podiam estar de dentro, principalmente as coisas motivadas pela censura. A gente deixou muita música sem gravar porque elas foram censuradas, elas não puderam ser gravadas. A gente teve música que foi gravada como instrumental, que as letras foram censuradas de cabo a rabo. Eu acho que elas faziam a maior falta no repertório do Clube da Esquina ainda hoje. Isso sob o aspecto da interferência externa na nossa obra. Agora, tem também a interferência nossa entre nós mesmos, né? Eu acho que a gente podia ter feito mais do que fizemos. A gente podia ter sido mais profissional antes de nós sermos. E a gente foi mais ou menos assim, aquele bando de moleque fazendo a coisa meio na flauta, não sei o quê, e acabou dando certo, e a gente começou a ser profissional um pouco na marra, sabe? Ou seja, a vida nos levou a ser profissionais. Se nós tivéssemos tido uma visão profissional desde antes, eu acho que a gente teria conseguido ir mais longe ainda. Isso eu acho. Obrigado pela pergunta. Márcio, na realidade não é uma pergunta, é um depoimento, e na realidade é um agradecimento. Se você olhar em volta, eu sou professor aqui na escola, e se você olhar em volta, até dessa sala, talvez eu seja um dos poucos. De professor, eu acho que eu sou o único retinto, negro e retinto. E é um depoimento para agradecer, porque eu cresci no ensino fundamental, a antiga quinta, oitava série, né? Eu cresci nutrido pelo Clube da Esquina. E muitas vezes, que até lá em casa, a minha mãe me mandava parar, eu me emociono por causa disso, para dizer que, cuidado se você é negro, eu me mirava em vocês, me mirava no Milton, que era o único negro entre vocês. Para chegar onde eu cheguei. Eu sei que eu tenho muita coisa para conquistar. E que bom que eu não posso dizer isso para o Pituca, porque eu nunca consegui me aproximar assim dele, mas eu posso dizer para você que não talvez chegar no Pituca. eu só cheguei onde cheguei por causa de vocês. Muito obrigado. É isso aí. Eu gostaria de agradecer muito, né, em nome da nossa escola, Escola Estadual Laura das Chagas, né, Laura das Chagas, situada aqui na Monteirada, da Serra, e que a gente tem um orgulho enorme, uma alegria imensa de recebê-lo. Gostaria de embarcar na sua pergunta, Lisbônia, porque ele perguntou o que você diria para os nossos que vêm aí, os versos de um certo poeta que uma vez eu ouvi falar dele, que diz assim: basta contar com paz, basta contar consigo, que a chama não tem pavio.
De tudo se faz canção e o coração na curva do mundo. Agora eu vou fazer uma dedicatória para essa turma maravilhosa e vou deixar esse livro aberto aí de presente para a biblioteca do Marcelo. Quem quiser pegar, tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu! Laura da Chagas Ferreira. Vai escrever. Quem tem uma caneta para emprestar? Olha o calor da lâmpada. Tirei a alguns, eu não sou a melhor. Eu corto pé, corto cabeça. São lágrimas de alegria, né? De poderem participar dessa história de Minas Gerais. E com certeza, Elas me conhecem de mim. a minha filha é amiga Olha, foi muito Aí quer tirar foto. Quem vai querer Mais baixos à frente. Ô, Ana, vem aqui, vem, Gabriel, vem pra foto. Vem. Oba! eu também quero estar na foto. Pois é, então. Aí, faz você. Vamos ver pra mãe. Vamos lá, aperta pra cabeça. Tá vendo?